Belo Horizonte foi palco do terceiro Congresso da Magistratura Mineira, um dos eventos mais importantes da classe no estado. Foram 3 dias de intensos debates entre 19 e 21 de setembro sobre temas de relevância nacional e internacional. O evento aconteceu aqui no Centro das Convenções da Associação Médica de Minas Gerais e representa uma valiosa oportunidade de integração, de aperfeiçoamento do judiciário, das políticas públicas, da legislação e de ações voltadas para o aprimoramento da sociedade. Conduzida pelo presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, juiz Luiz Carlos Rezende Santos, a cerimônia de abertura foi prestigiada por autoridades dos três poderes e parceiros da magistratura. Aqui ao meu lado, o anfitrião do evento, o presidente da AMAGES, juiz Luiz Carlos Rezende Santos. Presidente, é o terceiro consecutivo Congresso da Magistratura Mineira e o que esse trouxe e que se soma aos outros? Não, o que a gente percebe que a proposta que a gente tentou desde o início era de levar conhecimento e, ao mesmo tempo, agregar a própria magistratura e aproximá-la cada vez mais da sociedade. Então, essa era a proposta no primeiro congresso. Houve muito questionamento contra isso, será que isso vai dar certo e tal. O segundo congresso, já em Ouro Preto, com uma homenagem grande aos 150 anos da chamada emancipação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desde o Tribunal do Rio. E aqui eu sinto que esse último encontro, esse que está fechando hoje, é um congresso da maturidade. Acho que chegamos a um ponto em que a sociedade esteve muito próxima, o juiz se sentiu muito confortável para tratar de temas que lhes são sensíveis com a própria sociedade, né? E acho que a gente sai daqui cada vez maior, né? Cada vez mais à vontade, cada vez mais tranquilo e com a certeza que o diálogo que o congressamento proporciona é algo melhor e é algo que nos faz cada vez com poderes de aprimorar para que a gente seja uma pessoa melhor, mais do que um juiz melhor. E apesar dessa apreensão, são feitos inéditos, históricos, na magistratura mineira. O que é importante para a classe que combina com essa busca incessante da formação continuada, do aperfeiçoamento. Sem dúvida. E o aperfeiçoamento não é só jurídico. Por isso que o aperfeiçoamento está aqui nas artes, está na literatura, né? O aperfeiçoamento ele está na boa escuta. O aperfeiçoamento é escutar muitas vezes aquilo que você nunca imaginou que ia acontecer, né? E esse espaço é um espaço de debate e especialmente de escuta. Eu acho que saímos daqui realmente melhores. Uma programação muito rica e variada que vai desde o clássico, como o senhor falou, até mesmo o moderno, o desafio do julgamento midiático, a inteligência artificial e a história também. Nós estamos aqui diante, por exemplo, desse painel, belo esse painel do Heleno Nunes, artista plástico, que começou lá no outro congresso em Ouro Preto, trazendo essa rica história do Judiciário Mineiro, 150 anos. O que isso representa? Isso representa exatamente essa comunicação entre magistratura, artes, entre magistratura, sociedade, né? Isso é uma tradução, né? E qual foi o reflexo disso? A inspiração de um artista como o Heleno, que para mim é o meu China, lá de Lagoa da Prata, meu amigo. Mas é isso, né? E o artista tem toda essa sensibilidade para trazer uma arte dessa natureza, para depois ficar exibida e exposta nas melhores salas, especialmente num espaço que se distribui justiça, né? A gente espera que seja levado lá para o Fórum de Ouro Preto. Eu converso agora com a vice-presidente administrativa da AMAGES, juíza Rosiméria das Graças do Couto, que vai falar para a gente sobre a importância desse terceiro congresso consecutivo inédito na história da AMAGES. Qual a importância disso? É muito bom o congresso, não só para agregar, né, os associados, os familiares, mas também apresentar os temas que estão sendo discutidos no momento, né? Meio ambiente, inteligência artificial, nós vamos discutir também literatura, saúde do magistrado, então são temas muito relevantes. São temas que têm importância na atuação do dia a dia do magistrado e da magistrada. Exatamente, não só na atuação, como no dia a dia geral, né? A saúde, principalmente, é muito importante para todos nós e é um tema que vai ser discutido bem aqui.
Aqui ao meu lado, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Correia Júnior. O senhor está aqui prestigiando esse evento da Magistratura Mineira, da qual também sou integrante. E que mensagem o senhor trouxe a oportunidade de falar com todos os magistrados e magistradas? A mensagem é de união. A união da magistratura, a união do Tribunal de Justiça como instituição e da Magis como a nossa legítima representante. E a nossa união traz benefícios, tanto para a magistratura quanto para o interesse público. O senhor deu uma divulgação importante aqui a respeito da participação da presença feminina no judiciário, que é importante e histórico para Minas Gerais, né? Nós vivemos ontem um momento histórico, tivemos a oportunidade de votar a primeira lista exclusiva feminina e também editamos uma portaria para estabelecer a paridade de gênero em todos os grupos de trabalho e comissões do tribunal. Presidente, gostaria de falar um pouco sobre esse evento, porque o senhor tem uma parceria muito boa com a Magis, o judiciário como um todo, e o que a Magis nesse momento está fazendo é buscando aí esse aperfeiçoamento. A atualização é sempre importante nessa classe, nesse trabalho, né? Nós temos oportunidade, além do congraçamento, do reencontro, troca de ideias, discussões, de ver inúmeros temas relevantes para a atualidade. Os temas escolhidos, eles dizem respeito à realidade da magistratura, à realidade da sociedade atual e também às novas tecnologias. Aqui ao meu lado, o conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Duval Ângelo, que está participando, prestigiando esse terceiro congresso da magistratura, como associado também, parceiro da magistratura. Qual é a sua avaliação dos debates com diversos temas aí que sempre ajudam e aperfeiçoam a atuação judicial? Olha, os congressos da MAG cada vez mais nos surpreendem, porque tem se tornado um marco, né, de congressamento da magistratura em Minas Gerais, mas também um marco de referência na questão do direito. Sempre são levantados aqui pela riqueza, pela profundidade, pela grande sabedoria dos convidados palestrantes, sempre tem sido assim de ponta e de referência na questão do direito no Brasil. Eu não tenho dúvida que eu não acredito em lugar nenhum que se faça um congresso que é de congraçamento, que é de encontro, que é de momento de júbilo da magistratura do Estado, e nós do Tribunal de Contas nos aliamos a isso, mas ao mesmo tempo com essa referência de ponta no direito, né? Eu acho que ganha o direito no Brasil, ganha o direito em Minas. E também eu quero destacar a condução dos trabalhos da AMAGES, sempre foi, mas com destaque com o juiz Luiz Carlos dos Santos, tem um outro sentido, uma outra motivação. É alguém que está presente nas causas da magistratura, é uma pessoa pioneira no ponto de vista de estudo, no ponto de vista de pesquisa, é uma pessoa com grande sensibilidade humana, tanto que eu sempre digo que ele é o juiz das APACs de Minas Gerais. E então eu acho que tudo isso se soma, e o trabalho da diretoria do Luiz Carlos, que é extraordinária. Ele tem uma equipe que funciona numa sinfonia perfeita. Então a gente só tem que elogiar, né? Estar presente nesse congresso é sair daqui com maior animação, com maior crença na justiça, acreditando nas causas sociais que a justiça provoca e, principalmente, fazendo o reconhecimento desse belo trabalho da diretoria da MAGES. Converso agora com o presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Leite. Qual a importância dessa participação do senhor prestigiando mais um evento da magistratura do Judiciário Mineiro? Um dos principais eventos do Judiciário de todo o país, muito bom estar aqui. E para reforçar, e como sempre falo, né, que é fundamental a independência entre os poderes e as instituições, mas o diálogo, a harmonia é fundamental para o bem do Estado, para o bem da população. Então a minha presença aqui hoje é, claro, para reforçar exatamente esse diálogo, essa harmonia, em nome de todo o parlamento, mas especialmente também demonstrando e reforçando que um judiciário forte, a democracia se fortalece cada vez mais. Então eu acho que essa também é a missão do parlamento, é por isso que estamos aqui hoje. Aqui ao meu lado o presidente da APAMAGES, a Associação Paulista de Magistrados, Dr. Tiago Marçal. Essa parceria com a AMAGES está sendo reafirmada aqui hoje. Qual a importância desse evento? É uma honra participar do congresso aqui em Minas, reencontrar os amigos e, como sempre, trocar experiências associativas, pensando no bem da magistratura e como ter um poder judiciário forte. Repito, estar em Minas Gerais é uma honra e um prazer para mim, pelos amigos que eu tenho e pela força da magistratura mineira.
Tudo isso é muito dinâmico, né? O funcionamento das instituições, do Congresso Nacional, do CNJ, ele é constante, é mutável, é muito rápido. E a magistratura brasileira, como a sociedade brasileira, ela também está em constante evolução. Então, por isso, esses encontros, para se definir o que é mais importante, para se definir prioridade, para se esclarecer coisas que só são possíveis de se falar, de se discutir pessoalmente, como está sendo feito aqui. E como está o trabalho das associações junto ao Congresso Nacional, por exemplo, onde o senhor atua mais, porque eu sei que a união é importante das diversas associações e o senhor segue rigorosamente aquela máxima, olhar e vigiar, né? É isso. A MB, ela acompanha cerca de 3.000 projetos de lei hoje no Congresso Nacional. Os 70% deles diz respeito à mudança no direito brasileiro, no processo penal, na lei contra a violência doméstica, nos juizados. E o 30% restante são matérias de interesse corporativo da magistratura, que falam sobre a estrutura do Poder Judiciário, as relações dentro do Poder Judiciário, as garantias e prerrogativas, que não são garantias e prerrogativas pessoais aos magistrados, mas garantias da própria sociedade. Muito bem, estou aqui ao lado do artista plástico Heleno Nunes, autor dessa obra maravilhosa que nós estamos aqui fazendo aqui como nosso cenário nesse evento da magistratura e retratando aqui os 150 anos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Uma história muito rica, de muita cultura, de muita importância para Minas Gerais. Como é que foi a construção que levou o senhor a fazer essa obra? A construção nasceu assim de uma maneira até inusitada, porque geralmente a artista não desenha em parceria com outros, nem mostra. E o Tiago me chamou para o evento. O desembargador Tiago Pinto? E eu falei, que dia, Tiago? Amanhã à noite. Eu mandei fazer a tela rapidamente, passei, peguei e levei para Ouro Preto. Em Ouro Preto, chamei o Luiz Carlos para dar o primeiro risco, o Rezec e o Tiago Pinto. Aí começou a surgir, todo mundo queria riscar. E tinham pessoas que tinham vontade, falavam assim, eu tive vontade de pintar, mas nunca tive coragem. Tinha vontade de saber como que o artista começa. Então você via pessoas chorando, pessoas emocionadas, sabe? Foi bacana pra caramba, e muita gente. Foi uma obra coletiva, o senhor fez quase como uma oficina de arte. Foi uma oficina de arte, sabe? Eu arranjei um monte de concorrentes. Mas é muito inspiradora essa obra, né? Você vê ali, o primeiro quadro é um detalhe de Ouro Preto, porque é um quadro só. Ali aquela corda simbolizando as amarras, amarrando e desamarrando as coisas, porque as pessoas só veem a justiça como cadeia, né? Ali mostrando que não, tem os nós a ser desamarrados constantemente. Aqui a história começa, são 150 rostos aqui simbolizando os 150 anos da magistratura. E a deusa Têmis aqui forte, mostrando o poder, as leis. E aqui a música mineira mais conhecida, Ó Minas Gerais, está nessa pauta, atravessando ela. E lá há 150 anos, o martelo que decide, que começa, faz o silêncio e decide o final. E uma deusa negra, tá? Muito obrigado. No próximo bloco, vamos conversar com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Afrânio Vilela, que fez a palestra de abertura do 3º Congresso da Magistratura Mineira. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial na cobertura do 3º Congresso da Magistratura Mineira, realizado em Belo Horizonte. Neste bloco, vamos conversar com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Afrânio Vilela, que fez a palestra de abertura deste evento. Ministro, que mensagem o senhor trouxe aqui para os magistrados e magistradas mineiras? Primeiro, uma alegria de rever os colegas. E segundo, poder falar um pouco da confiança que a sociedade depositou em nós, integrantes do Judiciário, com a Constituição de 1988, o amadurecimento da nossa instituição, principalmente com o apoio da AMARS nesse quesito da formação do magistrado
e, ao fim, dizer o que a sociedade espera de nós nessa nova fase. Uma fase que, como eu disse, é novidade para todos nós, da informática, do pleno uso da inteligência artificial, enfim, onde a ética, mais do que nunca, será exigida. A expectativa do jurisdicionado, do cidadão, da cidadã e da própria magistratura é positiva com relação a essa nova forma de usar essas ferramentas da inteligência artificial, da tecnologia. Isso veio para ajudar ou traz alguns riscos? Veja bem, quando a Constituição vem e diz que nenhuma lesão ou ameaça será subtraída da apreciação do judiciário, ela quer dizer que confia sobremaneira na instituição, nos juízes, nas juízas, nos desembargadores e nos ministros. E com certeza teremos que saber trabalhar com a inteligência artificial, de um lado, para ajudar principalmente na gestão judiciária, na gestão dos processos, e de outro lado, para fazermos uma contenção de qualquer abuso que possa vir também da internet. Mas estamos preparados para isto. Temos que nos aprimorar cada vez mais, né, ministro? Sim. Agora, o senhor já foi juiz de primeira instância, desembargador, juiz de segunda instância e agora é juiz ministro da terceira instância ali no Superior Tribunal de Justiça. Ser juiz em cada uma dessas instâncias tem alguma diferença? Qual que é a missão? Veja bem, hoje eu compreendo no Tribunal Nacional que ser o juiz da comarca menor, ser desembargador ou ministro, são todos elementos de um mesmo conjunto, que é a prestação jurisdicional em nome do Estado. A expressão da vontade do Estado ao conciliar, ao decidir uma questão, enfim, ao dizer o direito. Então, por isso que eu compreendo, hoje, muito melhor ainda, no Tribunal Nacional, o que é ser judiciário. O judiciário é um todo. Oi, ministro, nós estamos aqui diante de um painel que registra uma inspiração dos 150 anos da história do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? É uma história muito rica do tribunal na construção do direito e na construção também do Estado. O que isso tudo inspira para o senhor? Olha, uma obra maravilhosa do Heleno Nunes e que retrata uma evolução da justiça mineira, né? Todo conhecimento ele é formado ao longo do tempo e vai sendo passado para as novas gerações. O que nós temos hoje de conhecimento, o que nós temos hoje de lei, é o somatório de todo o nosso aprendizado. Então, isso é muito importante e o Tribunal de Minas, o Judiciário Mineiro, ele é conhecido exatamente por essa tradição jurídica. Minas congrega todas as regiões do Brasil, né? E com isso, Minas leva para os tribunais superiores um entendimento muito especial, né, dessa mixagem do povo brasileiro e dos fatos que acontecem aqui. Isso é muito importante a nível de um tribunal superior. Isso é uma característica importante da magistratura mineira perante o país como um todo, né? Sem dúvida, a magistratura mineira ela precisa ter um conhecimento amplo sobre todos os temas, porque aqui acontecem todos os fatos sociais que são julgados nos tribunais superiores e que praticamente eles se reproduzem os fatos sociais de outros estados, de outras unidades da federação. Esse congresso aqui, então, da AMARS tem uma importância muito grande nessa capacidade de promover, dialogar com outras culturas, com outras ciências, para poder aprimorar essa visão e decidir melhor, né? Veja bem, é muito importante esse caminhar juntos dessa parte pedagógica da AMARS, de formação da AMARS, juntamente com o Tribunal de Justiça. Essa união ela serve para aprimorar mais o magistrado. E ao aprimorar, todos nós vamos decidir melhor, né? Isso é muito importante. Ministro, o que é decidir, tomar uma decisão, às vezes, diante de conflitos que são complexos? É um desafio permanente, né? Olha, ser juiz não é fácil, porque nós sempre teremos que estar tratando com necessidades humanas. O processo ele é vivo, ele traz vidas que estão ali a debater um possível direito, né? E é normal que todos os juízes, mesmo com o aprimoramento que recebe, temos dúvida, né? São clamores que a sociedade nos trazem. Eu tive esses clamores quando fui monitor de uma assistência judiciária da Universidade Federal de Uberlândia. Esses clamores continuaram como advogado, quando fui advogado dativo, como juiz, desembargador.
E hoje, ministro, eu tenho esses clamores ainda, agora ao nível nacional, né? E esses clamores, eles servem para nos mostrar que a sociedade necessita de nós, juízes, mas juízes com fraternidade. Fraternidade é nos colocar no lugar daqueles que estão ali no processo. Inclusive, não só para decidir bem, mas decidir com a celeridade que o caso merece. E o juiz também é humano, né? Como é que ele lida com essas pressões, né? Às vezes a pressão tem duas partes, pelo menos, de um processo, às vezes advogados, Ministério Público, Defensoria Pública. Como é que isso se combina? Porque a decisão final cabe ao juiz, a responsabilidade final é dele. Sem dúvida, o juiz é que dita a sentença. E eu costumo dizer que a nossa pena ela tem que ser tão leve quando for para absolver um culpado e pesada no sentido mediano, no sentido razoável para impor uma pena e depois reingressar essa pessoa à sociedade. Esse é o sentido do juiz. Claro que a pressão que o juiz tem é a pressão da sua consciência para bem decidir. Porque, em regra, a pressão social ela serve para motivar o juiz a decidir bem. Ministro, o senhor falou sobre a Constituição, que foi um momento muito importante no país, em todas as áreas, né? O senhor falou dos 150 anos aqui da história do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E o Judiciário na Constituição, antes e depois? Que mudanças, que transformações que nós temos aí? Muita. Eu posso lhe dizer que no campo prático, Arion, vou lhe dar um exemplo. Antes da Constituição de 88, um juiz não podia julgar, por exemplo, um mandado de segurança contra um ato de um administrador, enquanto o administrador não terminasse com a sua atuação. Com esse preceito constitucional de que nenhuma lesão ou ameaça será subtraída da apreciação do juiz, isso caiu por terra e elevou o Poder Judicial a um pedestal muito importante, como realmente um pilar da sociedade, mas não só um pilar forte da República e da democracia. E temos um Estado de Direito que o Judiciário é o grande responsável por essa defesa e guardar também, né, esses direitos, essas prerrogativas. O Judiciário foi eleito pelo povo, né, porque a Constituição ela nada mais é do que uma carta que o povo escreve através dos seus representantes escolhidos, os constituintes, e esses representantes elevaram o Judiciário a essa condição de afirmador do Estado de Direito. Por isso que o Judiciário é e continuará a ser esse poder que tem essa saliência a mais do que os outros poderes, porque realmente ele diz o direito, ele interpreta a Constituição em última instância. Me permite explorar um pouco mais dessa trajetória rica de mais de 30 anos que o senhor tem no direito e também no judiciário. Quais são esses desafios do momento aí, na medida em que recursos são apresentados, são feitos, aumenta a carga processual, enfim, como lidar com tudo isso e conseguir dar resposta a essas demandas, milhões de demandas brasileiras? Hoje nós temos uma ferramenta importantíssima que é o Código de Processo Civil de 2015, que ainda não está sendo explorado na amplitude que ele nos proporciona. O Código ele dá resposta a essas ações de massa e ele autoriza que o Judiciário, por exemplo, já no primeiro grau de jurisdição, o juiz junte todos aqueles processos que discutem a mesma temática e conjuntamente os decida, sem ter que decidir um a um. A mesma coisa no Tribunal de Justiça, onde o desembargador prevento ele pode reunir todos aqueles processos com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir e decidi-los também conjuntamente num único acórdão replicado para os demais. E isso também é apropriado nos tribunais superiores. A semana atrasada nós tivemos uma reunião do Pleno do STJ e foi constituída uma comissão da qual eu integro, juntamente com 2 outros ministros, para todos estudarmos exatamente a aplicação da inteligência artificial, dessas ferramentas de replicação, porque também no STJ há muitos recursos com matérias repetidas. O
Sobre a matéria que o senhor hoje está atuando, na área tributária, se não me engano, né? O senhor passou aqui na segunda instância, na primeira instância também pela área da fazenda pública, né? E, enfim, como é que essas experiências se somam? Porque do juiz é sempre exigido a diversidade de conhecimento, né? E a nível nacional isso é muito mais amplo, né? Nós temos agora, já para vigorar, toda essa mudança do regramento da PEC 132, que vai trazer uma nova visão para a área tributária, principalmente e especialmente na área do consumo. Isso é importante porque nós sabemos que todos os direitos sociais e fundamentais que foram alocados na Constituição e que beneficiam o povo brasileiro, eles são custeados. E como que eles são custeados? Principalmente com a função fiscal na tributação, né? Agora, num tribunal superior, a imensidão, a vastidão dessas matérias é muito grande. Lá nós tratamos de tributos na importação, na exportação, na produção, enfim, é muito variado e muito amplo. Ministro, obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho e pela palestra. Prazer. Eu quero aproveitar e agradecer o convite e dizer que eu acompanhei o presidente Luiz Carlos e a sua equipe escolhendo com muito carinho todas as temáticas que serão apresentadas neste congresso, especialmente nesses campos que hoje estão tão discutidos. Meio ambiente, estamos sentindo os efeitos das queimadas irresponsáveis, não é verdade? Na área da tributação, como acabei de dizer, e principalmente, dentre outras, na área criminal, que é um grande problema que nós precisamos solucionar sempre, né? Mas e também na área da inteligência artificial. É necessário que todos os tribunais compreendam que é através da tecnologia da informação que todos nós daremos um pulo do passado físico, material, de papel, para o presente e para o futuro, que é virtual, né? E tem que ser um virtual com responsabilidade, com seriedade e com muita ética. Então, meus parabéns à AMARS, na pessoa do seu presidente, por uma temática tão bem escolhida. Obrigado, ministro. Bom, encerramos aí as entrevistas do primeiro dia do 3º Congresso da Magistratura Mineira, realizado aqui em Belo Horizonte, uma valiosa oportunidade de integração e de aperfeiçoamento do Judiciário. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.